Muito bom dia a todos. Sr. Presidente da Mesa de Congresso, restantes membros, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, Sr. Coordenador Autárquico, nas vossas pessoas, cumprimentar todos os participantes, autarcas, e agradecer a ideia e esta iniciativa louvável sobre o poder local. Na realidade, o nosso tempo é marcado por uma crescente exigência de proximidade dos cidadãos em relação àqueles a quem confiaram a responsabilidade de resolver os problemas do seu bem-estar e qualidade de vida. É sabido e notório que os cidadãos se sentem melhor representados por aqueles que lhes estão mais próximos, por aqueles que estão mais disponíveis para os ouvir e para procurar respostas para as suas necessidades. Não querei enganar-me se disser que Portugal necessita do reforço do poder local como fator de desenvolvimento e aprofundamento da democracia. O papel das autarquias deverá estar assente num novo paradigma de prestação de serviços públicos de proximidade, o que pressupõe uma visão global e integrada na concretização das reestruturações de serviços e não o encerramento de serviços públicos decididos apenas no interesse do setor em causa e cingindo-se a decisão à avaliação de indicadores internos de produtividade, criando com isso efeitos nefastos e indesejados para a coesão territorial. Os dados relativos aos censos de 2011 confirmam uma forte tendência do aumento dos desequilíbrios e assimetrias regionais, com uma forte concentração da população junto das grandes cidades e na zona litoral, e com os territórios do interior a manter o sentido de declínio da população residente. Estes territórios de baixa ou muito baixa densidade, os quais se caracterizam não só pela redução da população, mas também por outros indicadores socioeconómicos de celeridade e povoamento, são territórios eminentemente rurais, climaticamente severos, com uma população envelhecida, com aglomerados urbanos escassos e dispersos, funcionalmente periféricos, economicamente marginais e dependentes de uma agricultura de subsistência e prestações sociais públicas, e ainda com uma acessibilidade muito deficiente aos principais serviços e bens públicos. Isto são tudo elementos de um ciclo vicioso com um forte impacto na qualidade de vida das pessoas. As políticas públicas não podem, por isso, deixar para trás estes territórios. Pelo contrário, estes devem ser valorizados e desenvolvidos, tentando inverter estas tendências, devendo constituir-se como objetivo claro dos governos e dos municípios a manutenção da disponibilização dos serviços públicos. Sob pena que encerramento de serviços se possa transformar num triste encerramento de territórios. Sabemos, infelizmente, que de 2011 a 2014 Portugal teve que recorrer à ajuda externa para continuar a ter capacidade financeira e económica para honrar os seus compromissos. Neste contexto, o Estado português vinculou-se a um conjunto obrigatório de reformas estruturais e, como qualquer processo reformista e de ajustamento, foi alvo de profunda discussão pública. Um processo, contudo, inadiável porque imposto, mas também porque absolutamente necessário. O programa terminou, mas a pergunta que se impõe e que todos fazem é: está de facto o estado do país e das pessoas melhor do que era em 2011? Digo isto consciente de que não vivemos de facto num mar de rosas, mas ciente que este Governo está a renovar Portugal para que a vida das pessoas tenha cada vez menos dificuldades. Um país que pagou com esforço, mas que pagou, que assumiu compromissos e honrou com sacrifício a sua palavra e recuperou com sofrimento, é verdade, a sua soberania plena. E, efetivamente, os resultados começam a aparecer. Os indicadores começam a ser positivos e consistentes. Mas, caros companheiros, não estejamos cegos com os resultados, estejamos antes atentos a quem fica nas margens do sucesso
e aos que pior suportam a severidade da crise. E não estejamos também descansados. A retoma é lenta, moderada e o caminho é ainda duro. O futuro de Portugal exige rigor, solidariedade e crescimento. Exige rigor porque o desequilíbrio das contas públicas paga-se em impostos e em reduções salariais. Rigor porque temos de continuar a diminuir a despesa pública, expurgá-la de gastos inúteis, ao mesmo tempo que devemos garantir um Estado mais eficiente. Exige solidariedade porque temos a obrigação de não deixar ninguém para trás. Solidariedade porque se impõe que se protejam as pessoas com rendimentos mais baixos. Exige crescimento porque só evitamos novos resgates no futuro se conseguirmos um percurso ambicioso e realista da recuperação económica. Todos queremos um Estado mais transparente e menos consumidor de impostos. No Portugal de futuro, no Portugal que desejamos, importa salvar um Estado social que não desminta a Constituição, mas que não comprometa as gerações vindouras. E reformá-lo é a única forma de o proteger. Nas políticas sociais, sobretudo na saúde e na educação, precisamos de um Estado que garanta o fornecimento de serviços públicos de qualidade, assegurando que ninguém deixa de lhe aceder por razões meramente económicas. O nosso governo foi chamado a preparar o país para que nenhuma geração de portugueses volte a viver um momento de incerteza e de dificuldade como o que passamos. Queremos que levem essa missão até ao fim, queremos um Portugal renovado, um Portugal diferente, um Portugal próspero e não apenas sustentável, como agora se diz, mas com futuro, com sentido de missão e com uma palavra no mundo. Obrigado.